Trabalhadores e trabalhadoras, hoje o nosso tema aqui é de suma importância. Vamos falar aqui sobre uma tese chamada como revisão de toda a vida. É em relação às aposentadorias, e nós sabemos que existem milhões de aposentados e aposentadas no Brasil que não estão felizes, né, com os valores que recebem mensalmente e estão sempre buscando uma forma de poder aumentar os seus vencimentos. E nós vamos conversar aqui com a doutora doutora Raíssa Caras, ela que é especialista em direito previdenciário. Boa tarde, doutora. Que bom que pôde aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda. Boa tarde, Gilce. Obrigada pelo convite. É um prazer falar com vocês. Que bom. Então, vamos aqui começar a esclarecer várias dúvidas. Primeiro, como essa tese apareceu? Porque a imprensa nos dá conta que ela começou no dia 4 a ser julgada lá no Supremo Tribunal Federal. É uma proposta do ministro Marco Aurélio, que já deu um indicativo como relator de uma votação positiva em relação à tese, de se poder fazer essa revisão, mas eu gostaria que a senhora nos dissesse como isso chegou até o STF, porque é a primeira vez que eu, como jornalista, ouço essa tese da revisão da vida toda. Como é que isso começou, doutora? Certo. Então, o que é, né, essa revisão da vida toda, ou até revisão da vida inteira, como alguns chamam? Nada mais é do que uma possibilidade de revisar o seu benefício previdenciário para incluir no cálculo todos os valores de contribuição previdenciária do segurado desde lá do primeiro vínculo. Por que isso? Porque assim, ó, em 1999 teve uma mudança na forma de cálculo, tá? E passou a ser uma média das 80% maiores contribuições do segurado, só que somente desde julho de 94, quando foi instituído o Plano Real. Tá. Então, as contribuições anteriores a julho de 94, para fins de cálculo do benefício, elas eram descartadas. Então, isso acabou prejudicando, principalmente, aqueles segurados já aposentados hoje, mas que contribuíam com valores altos lá desde antes, década de 70, década de 80, e não tiveram esses valores incluídos no seu cálculo de benefício. Então, foi aí que surgiu essa possibilidade de revisar para alterar essa forma de cálculo aí que veio com essa lei lá em 1999, entendendo ser prejudicial, então, que fosse feito da maneira mais vantajosa para o segurado, que seria, então, incluir todos os valores desde o primeiro vínculo lá. Certo. Doutora, e quem foi que fez essa proposta? Né? Porque o STF ele age porque ele é provocado por uma instituição, por um organismo. E quem fez essa provocação é o STF, doutora? Isso mesmo. Sempre que chega algum processo até lá, foi porque teve algum processo aqui no início, de primeira instância, para que possa chegar até lá. Então, isso foi provocado pelos segurados mesmo, aqueles que já entendiam ter algum prejuízo com relação a isso, e foi chegando, foi subindo, né, em todas as instâncias, chegou até o STJ, que é um órgão abaixo ali do STF, inclusive teve decisão favorável aos segurados, para que seja, então, possível revisar, né? Mas o INSS acabou também recorrendo disso, foi, então, que chegou até o STF, que é a corte máxima, né? A corte superior, para julgamento, então. Doutora, isso significa, explica aqui para nós, porque trabalhadores e trabalhadoras que deixam de fábrica, para nós essas questões legais muitas vezes ficam meio incompreensíveis. Então, não se trata de uma ação coletiva, foi uma ação de um grupo. Agora, no caso do STF dar ganho de causa para esse grupo, seria estendido para todos os aposentados e aposentadas que poderiam, então, entrar com seus processos de revisão? É isso, doutora? Basicamente isso. Como que funciona? Esse tema está sendo julgado lá com repercussão geral, que a gente chama. O que quer dizer repercussão geral? Quer dizer que vale essa decisão que vai ser lá no STF, vai valer para o Brasil inteiro, para todo mundo, desde que seja requerido,
tá? Não é automático, tem que ser requerido e tem que ser requerido diretamente na justiça, porque o INSS não reconhece isso, tá? Então, precisa de ação na justiça para poder reconhecer daí, mas vai valer para todo mundo. Existia um período nos anos 80 e até 90, onde foi possível acompanhar, onde os segurados entravam com o processo de revisão do benefício, né, na própria INSS, e, em muitos casos, eles haviam um ganho, né, de causa. Já nos anos 2000, muito antes da reforma da Previdência, foi estancada essa possibilidade. As pessoas até pararam de procurar, porque sempre que elas buscavam uma revisão, já não era mais possível. Então, nesse momento, essa ação ela traz esperança para milhões de aposentados e aposentadas que possam rever, né, os seus ganhos. Doutora, como que a senhora vê, ainda está, né, em andamento esse julgamento lá no STF, da sua experiência, a senhora acha que há chances de realmente sair vencedora essa tese da revisão da vida toda? Sim, nós estamos bem esperançosos nesse sentido. Uma, porque já teve o julgamento no STJ, que é um órgão também bastante respeitado no âmbito jurídico, favorável aos segurados. E agora, no momento, esse julgamento começou na sexta-feira, dia 4, e vai correr até a próxima sexta-feira, dia 11. Mas, no momento, já temos 3 votos favoráveis. Então, o relator já votou favoravelmente, acompanhando ele, o ministro Edson Fachin e a ministra Carmen Lúcia também já demonstraram seus votos ali. Então, até na sexta-feira, os demais devem votar, mas a gente está bem esperançoso que vai passar sim, porque é realmente um direito dos segurados. Não é nada inovador, não é nada que não esteja na lei. Pelo contrário, trata-se de uma regra de transição ali que ficou meio nebulosa na época, mas que sim, os segurados têm direito, os aposentados devem correr atrás disso. É importante a gente ressaltar que não vale para todo mundo, tá, Gilce? Essa tese vai valer para os segurados que se aposentaram entre novembro de 99 até 13 de novembro de 2019, quando teve essa última reforma agora. Então, esses segurados se incluem nessa possibilidade, tá? A gente está bem esperançoso nesse sentido, porque essa mudança da lei ali em 1999 trouxe essa nova forma de cálculo, mas esqueceu ali de ver que a forma anterior ainda era mais vantajosa para alguns segurados, né? Outra coisa que é bem importante a gente ressaltar é que não é vantajoso para todo mundo, tá? Pode ser que pedindo essa revisão venha a também prejudicar o valor do benefício. Por isso é muito importante, antes de entrar com a ação, pedir para ser feito cálculos, contratar um especialista para isso, porque em vários casos não é vantajoso, tá? Então a gente tem que ver caso a caso, não é porque o vizinho ou o primo conseguiu que para você também pode ser vantajoso. Pelo contrário, em alguns casos pode ser prejudicial. Isso é bem, bem importante a gente lembrar. Muito importante mesmo, doutora. Então, quem se aposentou entre 99 e 2019. É essa faixa de aposentados. Na verdade, você respondeu uma pergunta que eu ia fazer agora, que era justamente em relação à nova Previdência, que é justo em 2019. Mas, como você acabou já de deixar claro, esta nova Previdência não está entrando nessa discussão nesse momento. Acho que daqui a 10 anos isso também aconteça. Que bom, doutor. E também foi bem importante você chamar a atenção para que quem quiser entrar, busque o seu advogado de confiança, faça o cálculo, porque pode haver o caso em que a revisão não seja favorável, não é mesmo? Doutora, eu agradeço muito sua participação, foi extremamente aqui importante do ponto de vista de clarear as dúvidas, porque está acontecendo agora, deve acabar as votações entre essa semana e talvez semana que vem, e no que terminar vai ficar todo mundo aguçado.
principalmente quem se aposentou com a nova Previdência, que sabe que ela, evidentemente, trouxe prejuízo a trabalhadores e trabalhadoras, mas que, infelizmente, não está, nesse momento, sendo analisado neste processo, né, doutora? Mas, quem sabe, no futuro próximo pode acontecer. Obrigada, doutora. Você quer deixar uma mensagem aqui para nossos trabalhadores? Fique à vontade. Isso, Gilce, eu só gostaria de falar mais alguns pontinhos ali importantes, que assim, também não é todo mundo que tem direito, porque existe um prazo, tá, para requerer, isso é bem importante. Os aposentados, eles têm 10 anos para requerer revisão de benefícios, inclusive essa. Por mais que seja aí um tema novo que está sendo julgado agora, tem um prazo de 10 anos para requerer. Então, assim, recebeu o primeiro pagamento lá do benefício, no mês seguinte começa a contar os 10 anos. Então, se você está aí, de repente, quase que vencendo esse prazo, tem que correr atrás para que dê tempo, porque passou 10 anos, infelizmente, não pode mais revisar. Tá? Então, a gente tem que cuidar com isso também, para que não perca esse direito aí tão disputado, tão lutado, né, para a gente conseguir. Tá certo? Muito importante, doutora, essa sua colocação agora. Então, nós vamos revisar aqui alguns dados importantes que a doutora nos colocou aqui. É de 99 a 2019. É necessário cuidar dos 10 anos, passado 10 anos, não pode mais buscar essa revisão, né? Legalmente, é só 10 anos após o requerimento, ou então o primeiro pagamento do benefício. É muito importante. Vamos ficar todos ligados, e com essas suas informações aqui, doutora, nós vamos também ficar aqui alertando a nossa base a todo momento para que fiquem atentos e quem tenha direito possa buscar a sua revisão da vida toda. E que seja bom para eles, né? Obrigada, doutora, pela sua participação. Isso mesmo. Imagina, eu que agradeço pelo espaço, à disposição para as próximas aí para a gente combinar. Com certeza, doutora Raíssa, muito obrigada, muito obrigada. Gente, para dar aqui continuidade para a nossa pauta hoje, que é extremamente importante, vamos receber agora a doutora Tônia Galetti. Ela que, além de coordenar o departamento jurídico do Sindinap, que é o Sindicato Nacional dos Aposentados da Força Sindical Nacional, também ela é mestranda, ela é mestre e é agora doutoranda, né, em Direito Previdenciário, e dará aula na respeitadíssima Fundação Getúlio Vargas. Que prazer tê-la aqui conosco, doutora. Como está? Tudo bem, é um prazer estar com você também, com todos que nos assistem, nos ouvem, para falar sobre esse assunto tão importante. Sim. Nós acabamos de ouvir também uma colega sua aqui falando sobre esse tema, mas ele é tão importante que é sempre bom a gente reiterar e repetir alguns conceitos. Doutora, exemplifica para nós quais são os aposentados e aposentadas que se encaixam nessa tese, né, do processo da vida toda, ou da vida inteira. Quais são os casos, né, para quem está aqui nos acompanhando, que vão se encaixar desde que seja aprovado, estamos aqui orando a Deus, que seja aprovado pelo STF, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas, então, quem está nos acompanhando aqui, vamos dar para eles mais um subsídio, mais um exemplo, para que eles percebam se eles se encaixam ou não no perfil. Pode falar, doutora. Vamos lá, olha só, essa tese, ela foi pensada em decorrência das pessoas que tinham as suas maiores contribuições antes de julho de 94. Eu vou dar um exemplo prático para a gente visualizar isso, é até de um diretor aqui do sindicato, um diretor nacional. Ele trabalhava como executivo em empresas metalúrgicas e ele tinha salários muito altos até 95. Quando ele se desligou no meio de um PDV, né? Ele acabou se desligando. E depois disso, ele montou uma pousada, ele montou um negócio, ele montou uma consultoria, ele fez outros trabalhos, mas na Previdência ele recolhia pelo salário mínimo. Em 97, 98, ele buscou a aposentadoria porque ele já tinha o tempo necessário. Adivinha o que aconteceu?
Na verdade, ele se aposentou em 2000, não foi em 97, não. Em 2000 ele se aposentou. O que aconteceu? A lei já estava em vigor, a lei de 99 já estava em vigor, e fez com que o cálculo dele fosse feito com base apenas nas contribuições que ele fez para a Previdência depois de julho de 94. Conclusão, o benefício dele cresceu como rabo de cavalo, né, para baixo, e ele ganha um pouco mais do que R$ 1.500 de aposentadoria, sendo que, se ele utilizasse toda a sua vida laboral e toda a sua contribuição para a Previdência, ele receberia o teto da Previdência Social. Para não falar que é o teto, dava uns R$ 300 a menos do que o teto da Previdência. Então, isso significa que essa pessoa foi profundamente lesada por uma regra de transição que só é criada, e isso é no mundo todo, não é uma particularidade do Brasil. Regras de transição na Previdência Social somente são criadas para prejudicar menos aquelas pessoas que estavam no jogo jogando aquela partida, que é o caso desse exemplo desse diretor que eu dei para vocês. A pessoa já estava contribuindo com uma expectativa de acordo com as regras e normas daquela época. No segundo tempo, lá no final do segundo tempo, eles vêm e mudam todas as regras. Então, o que se pretende com uma regra de transição? Suavizar esta mudança para quem já estava contribuindo e próximo da aposentadoria. Portanto, a regra de transição, ela não pode ser pior do que a regra nova trazida pela lei, pela mudança da lei, da norma ou da própria Constituição. Então, nesse exemplo, fica bem claro que a regra nova é mais benéfica para essa pessoa. Por quê? A regra nova diz, vai usar todo o período contributivo. Ponto. Era isso o que ele pretendia. Então, eu quero a regra nova. Mas, nessa regra de transição, tesouraram essa possibilidade. E é nesse sentido que a tese vem e que nós estamos aqui na torcida para o Supremo Tribunal dar ganho de causa para os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Também para que a gente ajude nessa expectativa deles, a doutora Raíssa, que nós entrevistamos, né, um pouquinho antes de você agora, ela está bem otimista. Já temos 3 votos, né, doutora, positivos, né, a favor da tese. O relator mesmo encaminha de forma positiva, né, o encaminhamento dele é que seja votado favorecendo essa revisão. E qual é a sua opinião sobre esse assunto também? A senhora também está esperançosa que possamos sair vencedores? Olha só, quando eu fiz essa tese, eu estava montando uma aula sobre a desaposentadoria, lá atrás, né? E aí eu verifiquei que a gente, quando dá aula, a gente aprende mais do que quando estuda, né? Eu estava lá lendo e relendo a lei, quando eu bati o olho, eu falei, mas não é possível isso? E aí comecei a fazer alguns exemplos, alguns cálculos. Foi quando eu botei a tese na rua, digamos assim, e hoje, graças a Deus, está no Brasil inteiro, forçando até a uma decisão do Supremo Tribunal Federal para decisão. Eu não tenho muitas esperanças no Supremo Tribunal Federal, embora eu acredite muito na tese. Fui eu mesma que a fiz, fui eu que coloquei ela na rua, eu acredito demais nesse direito, por ser uma medida de justiça e de não confisco. Porque você pensar que contribuiu quase toda a sua vida laboral e que vai ter isso simplesmente ignorado, para mim se assemelha ao comando constitucional que veta o confisco. Então, eu acredito muito nessa tese, de verdade. Muito mais até do que era a desaposentação, por exemplo. Tá. E é assim, inclusive, que os tribunais do Brasil inteiro têm compreendido também, inclusive o STJ. Eu temo muito pelas decisões do Supremo, porque eles se afastam demais da técnica e se aproximam muito da política, né, dos reflexos disso. E a gente acaba tendo dados mentirosos nessa história, porque quando se fala, serão não sei quantos bilhões a mais para a Previdência pagar, esquece-se de dizer que muitos desses bilhões não estarão na conta, porque já são benefícios que prescreveram a chance de uma revisão, por exemplo.
Outros tantos bilhões são de pessoas que não vão atrás dos seus direitos e que não vão entrar na justiça. Então, é um número reduzido, né? Mas eles vendem o peixe com muito mais apelo dramático do que, de fato, vai significar para o Estado. E o Supremo acaba fazendo esse sopesamento de prejuízos, né? O quanto isso vai custar para os cofres públicos e o quanto nós precisamos economizar. Então, eu prefiro fazer como São Tomé. Conforme vai saindo os votos, eu vou acreditando e dando mais força para isso. Sim, até porque existe, né, uma contenção de 10 anos, né? É só quem se aposentou a partir de 2011 que tem direito a essa revisão, caso ela seja aprovada. A gente ainda não sabe dessa prescrição, só para não esquecer de falar, pode ser que o Supremo derrube essa questão da prescrição também, embora no voto não esteja falado isso. Eu não acredito nisso, eu até acho que podemos ganhar, temos boas chances de ganhar, mas que na hora que eles forem modular os efeitos dessa decisão, eles vão manter o entendimento do STJ, que deu esse prazo prescricional, e aí sim, é como você falou, somente as pessoas que se aposentaram de 2011 para cá terão direito a essa revisão. E em relação aos afiliados do Sindinap, né? Na possibilidade, né? Vamos ser aqui otimistas, digamos que tudo dê certo, como os afiliados ao Sindinap do país inteiro podem buscar essas informações aí na sede de São Paulo? Quais são os meios? Olha só, a gente faz um trabalho no sindicato de atender a todas as associadas e todos os associados em todo o Brasil no quesito de orientação e análise. Então, nós fazemos toda essa análise gratuitamente a todos os associados do Brasil inteiro. E como eles podem fazer isso? Eles podem ir nas subsedes, entregar a documentação deles para que eles nos enviem, a gente faça essa análise, para que eles tenham segurança se têm ou não direito à revisão, e aí eles podem escolher o advogado, a advogada de confiança, ou até mesmo o jurídico do sindicato, para realizar essa ação judicial. Ou eles podem ainda mandar pelo e-mail do sindicato. Nós temos um 0800, temos um e-mail dedicado, um WhatsApp dedicado, para que as pessoas possam tirar suas dúvidas e a gente orienta como elas podem fazer para nos encaminhar isso para uma análise. Que bom, doutora. O Fernando, que trabalha aqui conosco, ele vai colocar todos esses dados aqui na nossa tela, para que quem estiver lá naquele finalzinho lá do país, às vezes um local onde não tem uma subsede do Sindinap, possa se informar, e também até para quem quer se afiliar, né, doutora, ao Sindinap, é uma oportunidade agora. Estamos com esperança, porque é a última que morre, doutora. E a justeza dessa causa aí, ela é uma das mais claras que eu tenho acompanhado aqui, de tudo que a gente tem visto, né, sendo discutido no STF, e eu sei como é que você está certa em esperar que saia a votação total, porque há sempre uma questão política, da onde sai a verba. Estamos também vivendo o momento do FGTS, da revisão do FGTS, que está muito intrincada, muito em função de onde sai a verba para pagar para as pessoas. Mas eu acho que a gente tem que achar que uma hora dessa a luz vai brilhar para nós que estamos aqui no chão de fábrica e que precisamos muito nesse momento de recursos. Ai, ai, ai. Doutora, que prazer tê-la aqui conosco. Espero que agora que já conhece o caminho, venha mais vezes, porque esse é um dos assuntos mais procurados aqui pelos nossos trabalhadores e trabalhadoras. Mesmo quem está em vias de aposentadoria tem um monte de dúvidas, principalmente em relação à nova Previdência, agora que está vigorando desde 2019. Vou eu fico à disposição de vocês, até para a gente fazer, se quiser, um quadro semanal ou mensal. Nossa, a gente tem um departamento inteiro aqui que tem habilidade, mesmo quando eu não possa, para dar essa orientação, sobretudo nessa fase pré-aposentadoria, o que eles têm que fazer, quais documentos buscar, onde buscar uma orientação segura. A gente está à disposição de vocês. Nossa, olha, a gente estamos no dia de vitória hoje. Que traga mais, né, doutora? Que traga mais. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.